Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muitíssimo bem... Aliás, você já sabe que aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro módulo, a nossa primeira aula do nosso curso Gestão Total. Você está agora na aula Quem é Produtivo Ganha Mais, ou seja, o título, tema da aula, coloca aqui o tema da aula, Quem é Produtivo Ganha Mais. E é exatamente isso que vai começar a fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, e para isso fazer parte da sua rotina e do seu dia a dia, nós precisamos fazer com que isso internalize na sua mente. Vamos lá! Nosso curso de Gestão Total, nossos módulos, nossas aulas, eles não são assim aleatoriamente dispostos, nem foram construídos só baseados no que está na minha mente, muito pelo contrário, mas começou pelo que estava na minha mente, começou pelo que eu achava que era melhor, que era mais certo, e foi evoluindo pelos feedbacks que a gente recebeu, que a gente sempre recebe dos nossos alunos, principalmente do nosso briefing, que eu imagino que você já tenha preenchido, e a partir deste feedback a gente conseguiu estruturar de uma forma que você entendesse e conseguisse aplicar realmente cada passo de forma estruturada. Isso aqui é muito importante para mim, é muito importante para você que esse conhecimento se dê de forma estruturada. Primeira coisa, primeiro tema dessa aula é entender que quem é produtivo ganha mais. E por que você está falando, Éder, ganhar mais? Porque ganhar mais é um dos objetivos da nossa vida. Pelo menos é um dos objetivos pelos quais a gente trabalha. Você pode falar assim, ah, Éder, mas eu amo odontologia. Eu acredito, eu também amo odontologia, mas eu amo outras coisas também. Eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui também, eu amo dar aulas. Agora você fala assim, Éder, você daria aula de graça? Acho que não. Bom, eu já dei aula de graça, mas é porque eu tinha outras fontes de renda, ou seja, eu tinha outras fontes, eu conseguia ganhar dinheiro de outras formas, então eu conseguia ter subsistência, conseguia fazer minha vida acontecer, então eu dava aula porque eu gostava. Isso sim eu fiz muitas vezes. Aliás, o Gestão Total começou assim, eu comecei dando aula de graça para um monte de gente na internet, até que chegou um ponto que eu precisei organizar tudo isso, e aí não dava mais para brincar ou para jogar esse conhecimento de qualquer forma, precisava ser um negócio sério, e isso virou, sem dúvida, uma profissão que eu amo. Eu amo hoje ensinar odontologia, essa é a minha meta de vida, e eu tô falando isso porque você, ao longo do curso, vai passar pelo processo que eu passei e pelo processo pelo qual outros dentistas passaram para conseguir escalar os negócios deles, principalmente para gerar lucro, porque o foco desse curso é lucro. Não é um curso para você aprender fazer restauração, aprender implante, você vai aprender implante no curso de implante, vai aprender botox no curso de botox, vai aprender a ganhar dinheiro no curso do Éder, porque é assim que funciona. Então, para isso, eu preciso algumas vezes ser teórico, entendeu? Eu preciso ser teórico. E eu vou ser teórico o mínimo necessário para que você entenda a parte prática. O foco do curso é prática, é fazer acontecer, mudança, é lá amanhã já ter diferença no curso. Só que às vezes essa mudança, se ela não está embasada numa teoria, num algo que seja forte, sólido, que entra na tua mente, expande, explode a sua mente, se não está, você perde o fôlego. Você perde a capacidade de implementar ao longo do tempo. E isso, obviamente, tem estudos científicos que mostram disso e a gente não vai deixar isso acontecer com você. Por isso que nós vamos falar inicialmente de produtividade. Antes de falar de produtividade, eu vou contar uma historinha que talvez você conheça, mas não na versão Éder Carneiro, que é o mito da caverna de Platão. Isso mesmo, filosofia. O que tem a ver com odontologia? Tudo tem a ver com resultado. Segundo Platão, e ele falava sobre isso, o mito da caverna é essa história, as pessoas comuns, as pessoas normais, as pessoas mundanas, isso ele falava lá antes de Cristo ainda, e até hoje a coisa funciona exatamente igual, as pessoas normais, elas só conseguem enxergar, perceber aquilo que ela sente pelos olhos, ouve pelo ouvido, captura pelos seus sentidos. Os nossos famosos 5 sentidos. A gente consegue perceber o mundo através deles. Isso quer dizer, se eu pegar, por exemplo, um cidadão lá do interior da Amazônia, que praticamente nunca teve contato com o mundo mais moderno. O que eu vou dizer que é mundo moderno? Mundo com internet. O cara não tem acesso à internet. Como que esse cara enxerga o mundo? Esse cara enxerga o mundo de forma totalmente diferente. O mundo dele é o que ele vê.
O mundo dele é ali a vila que ele está, é o limite da floresta que ele vai, é talvez a viagem que ele fez porque ele precisou, sei lá, estudar, porque ele precisou tomar uma vacina, porque ele precisou de um médico, de um dentista, enfim. O mundo dele se restringe a isso. Agora, se eu pegar aquele sujeito lá do interior do Amazonas e eu trazê-lo, eu deslocar esse sujeito para São Paulo, vou deslocar ele para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele vai tomar um susto, porque é tudo diferente. E se eu for mais longe ainda e tirar ele de São Paulo e levar ele para Nova York, ele vai ter um susto maior ainda. Porque além de ser tudo muito diferente, as pessoas não falam a língua dele, as pessoas não se vestem como ele se veste, as pessoas não entendem como ele age e nem ele entende como as outras pessoas agem. Só que se eu desse uma pausa no mundo, pausei o mundo agora, pá, estática, pausei o mundo, essas pessoas, elas existem em todo o mundo. No Japão, na Rússia, na Ucrânia, na Austrália, lá na Amazônia, lá em São Paulo, existem pessoas. E cada um tem a sua visão de mundo, a sua percepção de mundo. E essa percepção é aquilo que ela consegue capturar. Isso aí, para Platão, voltando a Platão, é a explicação do mito da caverna. Ou seja, coloca a imagem aqui, ilustrativa aqui, do mito da caverna. Essa é a imagem ilustrativa. Você vê que as pessoas estão ali no fundo, elas conseguem ver sombras, projeções. O que são as sombras? As sombras são aquela informação, as sombras são as informações que esse grupo mais da frente aqui, que é o grupo que manipula a informação, entre aspas, quer que aquele público veja. Por exemplo, se você ligar o noticiário e na Record, você tende a ver notícias que são abordadas de forma diferente da Globo News, da CNN, ou de um canal de internet, ou de um próprio youtuber que tenha opinião boa, politicamente falando, ou economicamente falando. Você vai ver que eles falam coisas diferentes sobre o mesmo assunto. O que é isso? É esse filtro aí. Segundo Platão, a gente pode passar a vida inteira nessa situação. A gente pode passar. E qual que é o risco disso? A gente nunca vai conhecer a verdade. Quando a gente não conhece a verdade, a gente fica com aquela sensação de, poxa, parece que, sei lá, parece que tá esquisito, parece que tá faltando alguma coisa no meu contexto, parece que eu não entendo direito o mundo, parece que o mundo não me entende, parece que as coisas que eu faço não dão certo, parece que um monte de coisa. E Platão diz também que nós, seres humanos, essas pessoas que estão aqui, ó, no mito da caverna, as pessoas que estão lá dentro da caverna, quando elas saem da caverna, elas experimentam, olha a palavra que ele usa, é exatamente essa, eles experimentam novas cores, porque eles só viam aquelas cores das sombras. Eles experimentam novas sensações, porque ele sente o vento, porque ele sente o sol, porque ele sente cheiros diferentes, porque ele vê frutas diferentes, porque ele vê coisas. Ou seja, segundo Platão, quando essa pessoa sai da caverna, ela vê a verdade. E qual que é a importância da verdade? Por que o mito da caverna é tão importante? Por que eu estou contando ele para você? Porque a partir do momento que você dominar a verdade, as suas decisões se tornam fáceis. As suas decisões se tornam simples, se tornam naturais. E aí você consegue entender por que uma pessoa considerada talvez um gênio em alguma dada área consegue acertar tão facilmente. Será que ele tem um dom? Será que ele tem uma mente diferente? Sei lá, ele pode até ter uma mente diferente. Só que essa pessoa consegue ter domínio da verdade. Por ter domínio da verdade, ela tem sagacidade, ela tem rapidez, ela tem uma capacidade de processamento da informação de forma correta. Olha só, frase complicada. Processar a informação de forma correta. Porque como eu falei, lá dentro da caverna, você pode receber a informação através de prismas que vão fazendo essa informação pegar significados, ter interpretações que não são a verdade. E, obviamente, se você se apoia numa interpretação não verdadeira, as chances de você efetivamente acertar caem. Dentro do Gestão Total, você passa por esse processo.
Você sai dessa caverna junto comigo, você sai para enxergar o mercado odontológico através de uma ótica muito mais profissional e não tendenciosa. Não tendenciosa. Por que não tendenciosa? Porque o Éder não tem vínculo com nenhuma marca, o Éder não tem contrato com ninguém que não seja você. Eu não tive, eu nunca tive. Ó aqui, ó, tem fila. Todo dia eu recebo, não é contando isso como algo vantajoso, porque isso nada mais é do que interesse. Todo dia eu recebo um e-mail de empresa querendo me patrocinar. Como assim, o Éder, te patrocinar? Quer que eu faça a restauração com a resina dela e filme, coloque lá no meu canal do Facebook, no meu canal do YouTube, mande e-mail, enfim, eles querem isso. Por que eles querem isso, Éder? Simplesmente porque eles acham que se eu usar uma dada marca, produto ou serviço, quer dizer que os meus seguidores, entre aspas, ou os alunos, você que é meu aluno do curso, ou os que não são alunos do curso, vão achar que aquele produto é bom. E isso é verdade, isso ia funcionar. Por isso que as marcas escolhem professores para divulgá-las. Por isso que os produtos escolhem atores, escolhem pessoas famosas, escolhem pessoas com expertise, porque isso transfere a autoridade para aquele produto que você quer vender. E aqui no Gestão Total não tem produto à venda. Não tem. Eu não vendo software, eu não tenho software, eu não vendo câmera, eu não vendo filminho para você passar na recepção, eu não vendo papelzinho para você mandar para o seu paciente, nada, não vendo nada. Então o meu foco é te tirar da caverna, mostrar a produtividade sem ser tendencioso. Por isso que algumas vezes eu vou falar algumas verdades incômodas. Eu vou mexer lá no fígado. Por quê? Porque se eu não fizer isso, você não sai da caverna comigo. Você vai ficar lá dentro. E se você ficar lá dentro, qual que é o problema? Você vai ficar sempre dependente. Esse é o problema. A gente tem grupos aí. Tem grupo, tem isso, tem aquilo, tem um monte de gente se organizando para ter os seus grupos de nós somos os caras que dominam a odontologia. Isso é colocar você dentro da caverna. Porque aí você vai passar pelo crivo deles e tal, e por mais que possa te gerar algum resultado, não é o resultado que você obtém quando você efetivamente domina o seu mercado, quando você efetivamente chega no ponto que eu chamo de epifania. Não foi eu que inventei essa palavra existe. Epifania é a capacidade de aprender por si próprio. É quando você aprende a fazer alguma coisa sem precisar pensar que você está fazendo ela. Por exemplo, andar de bicicleta. Se você sabe andar de bicicleta, você não pensa que agora eu vou botar o pé direito, depois o pé esquerdo, agora eu vou olhar, agora eu vou mexer o guidão para cá, para cá, para cá. Você não pensa isso, é tudo altamente autônomo, é inconsciente o processo de andar de bicicleta. Isso se chama epifania. E eu quero que você ache a epifania dentro da tua vida profissional e para isso nós precisamos entender: quem é produtivo ganha mais. Tema da aula de hoje. Agora que a gente falou de filosofia, a gente falou de Platão, que eu te falei de onde eu vou te tirar, e mesmo que você esteja já fora, vai ser legal também, porque você vai ver coisas muito massa aqui dentro desse curso, muito legais. E a gente precisa falar sobre um dado agora muito triste. Coloca aqui na tela aqui, ó. Olha só, 35% dos dentistas perdem dinheiro simplesmente porque não são produtivos. Aliás, melhorando a frase, escreve, apaga de novo, o dentista perde 35% do lucro dele por não ser produtivo. Entendeu isso? Olha só, vamos imaginar. Imagina com uma restauração, sei lá, ela vai te dar de lucro R$100. Lucro, dinheiro no bolso, não é lucro faturado não é cobrar não. Ela vai te dar R$100 de lucro líquido, uma restauração. R$35 desses R$100 é perdido porque o dentista padrão, standard, dentista comum, isso quer dizer que pode ser você, pode ser que você esteja até abaixo ou acima um pouquinho dessa média, esse dentista perde dos R$100, R$35, ou seja, ele ganha efetivamente R$65, não ganha 100. Ele acha que ganha 100, ele ganha R$65. Por quê? Porque ele não é produtivo. Vai, Éder, de onde você tirou esse número 35? Olha, eu tenho estudado dentistas nos últimos 7 anos. Estudado. Éder, como é que você estuda? Eu faço reuniões e-mail, eu tenho alguns crivos, tem muito aluno antigo
que já fez pesquisa junto comigo, e a gente vai olhar o número desses caras, olhar o que está acontecendo, olhar tudo. Por isso que tem os briefings aí, a gente sabe o que a gente está fazendo aqui para trazer esses resultados para você. E a gente chegou nesse número. 35% do dinheiro, ele simplesmente não chega direto. Ele deveria estar na tua mão, ele não está na tua mão, porque normalmente o dentista não é produtivo. Esse é um dos nossos grandes pilares. E aí, afinal, o que é ser produtivo, então? O que é ser produtivo? Antes de falar e explicar e você internalizar a questão da produtividade, eu preciso falar de 2 nominhos que nós vamos falar deles só agora. Mas ao longo do curso você vai entender que eu só vou usar um deles. Eficácia e eficiência. As pessoas comuns, talvez você, usavam esse termo, ou usam esse termo, como sinônimos. Eficácia é igual eficiência, é a mesma coisa. Eficácia você é eficaz, você é eficiente. E são coisas totalmente diferentes. O único ponto em comum entre eficácia e eficiência é porque os dois chegam no mesmo ponto, chegam no final. Só isso. Agora a diferença é assim, ó. Eficiência. O que é eficiência? Eficiência é começar uma tarefa, ou começar um desafio, começar uma jornada, começar um objetivo e chegar ao fim dele. Isso é eficiência, ok? Eficiência. Se você quiser anotar, pode anotar, não tem problema nenhum. O outro termo é eficácia. Eficácia, você viu que eficiência eu fiz assim? Eficácia é isso aqui, ó. É ir do ponto A, do início ao fim, da forma mais rápido possível, da forma mais produtiva possível. Ou seja, vamos supor que eu preciso ir de São Paulo para Nova York. Eu preciso ir de São Paulo para Nova York. Para eu ser eficiente, eu posso ir de São Paulo, eu posso pegar um avião para Portugal, de Portugal eu posso ir para a Alemanha, da Alemanha eu posso ir para o Japão, e do Japão eu posso ir para a costa leste dos Estados Unidos, da costa leste eu posso atravessar e ir para Nova York. Eu fui eficiente. Agora eu posso pegar um avião em São Paulo e voo direto para Nova York. Eu fui eficaz. Então a diferença de eficácia e eficiência é, os dois chegam no mesmo lugar, eficácia é fazer melhor e mais rápido aquele objetivo final. Então o nosso foco em produtividade é ser eficaz. Por exemplo, vamos agora para dentro do consultório odontológico. Nós estamos agora dentro do seu consultório odontológico, tem um pacientinho sentado lá, Dona Maria está sentada lá, Dona Maria vai fazer uma prótese. Então você sabe que uma prótese vai lá 10 sessões e mais ou menos aí 3 semanas, ok? Vai 3 semanas, 10 sessões, tá bom, tá muito, né? 10 sessões, tá? Vamos diminuir vamos deixar 10 só para ficar um número mesmo. 10 sessões, 3 semanas, ok? Nós vamos fazer a prótese da Dona Maria. Eficiência é eu começar a prótese da Dona Maria e, sei lá, depois de 2 meses a prótese tá boa, tá bonitinha, a Dona Maria foi embora com a prótese do jeito que eu planejei. Eficácia é eu começar o tratamento da Dona Maria, fazer a prótese dela, cumprindo aquelas 10 sessões planejadas em 3 semanas. Olha a diferença. Fica fácil de entender agora. Você entende que em 3 semanas eu terminar aquele meu projeto, aquele meu planejamento odontológico, é muito diferente de eu terminar em 2 meses? Não é muito diferente? Dá para perceber que para eu terminar em 2 meses, o custo para mim, como dentista, vai ser maior? Você pensa assim, mas Éder, não, vou pagar a mesma coisa de protético, vou pagar a mesma coisa, as 10 sessões. Não. Porque o tempo também conta. O tempo também faz diferença. O tempo impacta em tudo. Na forma como a Dona Maria percebe o seu serviço. Na forma como a Dona Maria vai sair de lá e falar, poxa, mas ele falou que era 3 semanas, durou 2 meses. Então tem um erro de comunicação aí. E isso faz com que anteninha de, será que foi bem feito? Será que ele teve problema? Será que aconteceu alguma coisa? As anteninhas, as pessoas, elas não sabem da verdade, elas inventam coisas na cabeça delas. Os pacientes fazem isso. E mesmo que a Dona Maria não chegue para você e fale, olha, demorou 2 meses, ficou mal feito. Alguma coisa no inconsciente da Dona Maria vai dizer para ela que existe ali algo aconteceu. E quando as pessoas pensam que aconteceu algo, elas nunca pensam que aconteceu algo de legal. Já recebeu uma ligação e de repente você recebeu uma ligação, você geralmente se assusta.
Você não espera notícia boa, você espera notícia ruim. Isso é uma tendência humana. Então isso também acontece no consultório. Por isso que, quando eu afirmei para você, coloca aqui na tela, ó, de cada R$100, 35 são queimados, queimados. Simplesmente porque você, às vezes, não encontrou ainda a sua eficácia. Por isso que acontecem esses dados, por isso que a gente tem esses dados, porque a gente já mensurou as diversas situações e a gente viu isso. Fora que, quando você aumenta o tempo, sem dúvida nenhuma, você aumenta a quantidade de consultas obsoletas, você aumenta a quantidade de horas que você precisa pagar a sua secretária, porque afinal de contas você tem o salário dela no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês para pagar. Do mesmo jeito, se fez a prótese em 3 semanas, você fez a prótese em 2 meses, o salário está vencendo, o aluguel está vencendo, a luz está vencendo, a água está vencendo, IPTU está vencendo, CRO está vencendo, tudo está vencendo. Então o foco é isso, você aprender a ganhar dinheiro. Aliás, vamos aprender algumas coisas sobre produtividade. O curso tem muita ferramenta de produtividade, muita mesmo, e eu te prometo que são as melhores que você vai poder utilizar na odontologia, porque eu testo várias delas e eu sei quais são melhores para dentistas, eu sei quais dão mais resultado, e aí a gente vai apresentar só as melhores e não vou apresentar elas tudo de uma vez só não, porque senão fica muito pesado. É igual querer aprender, fazer todos os exercícios da academia num dia só. Impossível, não tem jeito, você vai sair de lá quebrado. Então você começa aprendendo uma coisa e outra. A primeira coisa que você vai aprender aqui é o seguinte. Espera aí que meu telefone... Tem alguém me ligando aqui. Isso, tem uma mensagem aqui da minha esposa. Bom, a esposa, né? Você acha ruim de eu ver? Tá, vou olhar aqui. Tem outra pessoa que me mandou mensagem também. Interessante. E acabei de receber mais uma mensagem também. Legal. Bom, isso não é um desrespeito com você, não. Quero te dizer, a partir de agora, que isso aqui, esse aparelhinho aqui, ele já é o maior responsável pela distração do ser humano. A gente vê vídeos na internet de pessoas caindo, teclando. Uma das maiores causas, eu não tenho certeza se já é a primeira, mas alguns estados americanos mostraram, americanos, não brasileiro, porque brasileiro a estatística não tá atualizada nesse ponto, eles vão estar publicando estatística lá do início do Gestão Total, lá de 2011 ainda, 2014 no máximo. Bom, enfim, deixa pra lá. Já mostram os estudos agora de alguns estados que o celular ao volante já é a maior causa de acidentes, mais do que álcool. Olha que surreal. Então, assim, algum tempo atrás a gente tinha uma campanha de não beba, não dirija, não dirija. Agora a gente tem que falar assim, ó, não usa o celular, tem que ter um dispositivo, um bloqueador de celular dentro do carro, porque senão as pessoas vão continuar a bater o carro porque estão no celular. Agora você imagina em ambientes que são muito fáceis de serem parados, como por exemplo, essa videoaula. Você está aqui na videoaula, você olha no celular, não, peraí, o Éder está falando, eu estou conseguindo ouvir ele aqui, eu estou conseguindo ouvir o Éder. Tá nada. O seu cérebro não consegue processar tanta informação ao mesmo tempo. Então, a primeira lição de produtividade é, quando você for imergir no seu curso Gestão Total, faça isso com o seu celular desligado, longe de você. Longe de você. Porque a sua tendência de pegá-lo é grande e eu não quero que você se distraia, porque senão você vai perder performance. Segunda coisa que eu quero te ensinar. Éder, eu gosto de assistir aula aqui no celular. Se você gosta, não faz assim, ó. Não posiciona assim seu celular. Não coloca ele sobre uma superfície e fica olhando de cima para baixo, porque isso vai incomodar a sua posição. E quando a gente fica numa posição incômoda, a nossa tendência é movimentar, se incomodar e querer sair dali, desconcentrar. Você quer deixar uma pessoa desconcentrada, você deixa ela incômoda. Sempre vai acontecer. Toda pessoa incomodada, ela desconcentra. Então você tem que ter um ambiente propício para você fazer isso. Lição de produtividade. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de usar? Olha aqui, ó, segredinho. Tripé. Tripé. Tripé você compra em qualquer lugar, vende tripé. Tem tripé bom como esse aqui, que é um GorillaPod. O nome dele é GorillaPod. A marca é Joby. Mas qualquer um segura celular. Qualquer tripé segura celular. E aí você coloca o seu celular e você consegue assistir a aula do Gestão Total
perfeitamente pelo seu celular. Você só vai precisar, obviamente, de uma superfície e estabilizar. Qual que é o ideal, Éder? Altura próxima dos olhos. Ligeiramente abaixo, ligeiramente acima, nunca muito acima, nunca muito abaixo, para você ter mais concentração. Isso impacta diretamente na sua concentração. Entretanto, eu ainda prefiro que você use para o seu estudo notebook ou computador desktop, porque a tela é mais preparada para isso e é mais fácil de você ver. É mais fácil de você interagir, pegar algum documento que você vai estar conectado na internet com muito mais flexibilidade. É mais fácil utilizar computador se você puder, preferencialmente, computador. Outra coisa, maçã. Por que maçã? Podia ser qualquer coisa. Alimentação. Longos períodos de jejum fazem a sua produtividade ir para o chão. Estudos científicos comprovam que se você fica mais de 4 horas, e aí eu não sou nutricionista, não estou falando coisa de engordar, emagrecer. Não, mais de 4 horas sem ingestão de alimento, o seu organismo começa a diminuir a atividade cerebral, porque como você sabe, eu também sei, o cérebro utiliza glicose para o seu metabolismo energético e o cérebro consome 25% da energia do seu corpo. Olha só, presta muita atenção no poder desse aparelhinho aqui, ó. Estudos comprovam que as pessoas que estão usando fones de ouvido são até 20 vezes, isso não falei errado não, coloca aqui, ó, 20 vezes, são até 20 vezes menos interrompidas. Menos interrompidas, entendeu? Menos interrupção. A pessoa vê alguém de fone de ouvido, ela tende a não falar com ela. Ela tende a não puxar a conversa. Ou se ela puxar a conversa é porque realmente ela precisa. Realmente ela precisa. A não ser que seja sua esposa, porque aí ela vai puxar a conversa de um jeito ou de outro, porque ela quer fazer isso, né? Pelo menos a minha, ela puxa mesmo, não tá nem aí. Bom, vamos lá, deixa pra lá o nosso fone de ouvido. Então, parece simples isso, não parece? Veja bem, tudo que eu falei aqui são coisas extremamente simples, porque obviamente eu não vou pegar você de cara e te colocar num ambiente muito complicado, não vou te tirar da sua zona de ambientação de uma forma tão drástica assim, porque eu sei que o choque não é tão agradável, mas eu preciso começar a inserir em você uma mentalidade de produtividade. E o que você aprendeu nessa aula aqui? Você aprendeu que você não pode ficar muito tempo sem comer e que você tem que comer, mas não pode exagerar, porque senão sua glicemia vai subir. E se sua glicemia subir, não é o problema da diabetes, não é isso que eu estou focando, não. O problema é que se você tiver picos de glicemia, você vai ter decréscimo de atividade cerebral. E se você tem decréscimo de atividade cerebral, você trabalha pior. E aí a sua produtividade cai. Põe uma coisa na tua cabeça, ó. Quando a sua produtividade cai, o seu dinheiro cai. Você está queimando dinheiro. Isso é mais fácil a gente resistir ao grande prato de lasanha ou resistir a qualquer outra tentação quando a gente põe isso na cabeça. Produtividade caiu, dinheiro cai. Na mesma proporção, diretamente proporcional. Caiu, caiu. Dinheiro indo embora, dinheiro indo embora. Lembra dos 100 reais? 100 reais virou 65 simplesmente porque a sua produtividade caiu. Então é muito importante você tomar esses cuidadinhos básicos. Você aprendeu aqui nessa aula que a eficácia é o que te torna produtivo. Então quando eu falar em finalização, produtividade, eu vou usar sempre o termo eficácia, eu não vou usar eficiência. Eficiência é fazer, eficácia, linha reta, fazer mais e bem feito. Nosso foco aqui, de toda gestão total, é trabalhar a sua eficácia, do início ao fim. A gente vai sempre trabalhar essa eficácia. E eu te apresentei aqui algo fantástico, que é, se você entrar comigo nessa onda de ser produtivo, você vai ganhar mais. Eu já fiz isso. Dezenas, centenas de dentistas que eu já acompanhei aqui, ó, de pertinho, cresceram exatamente fazendo isso. E agora você vai ter tudo, devagarinho. Algumas aulas vão ser como essa, que é uma aula até maior. Eu não costumo dar aulas tão grandes assim, gigantes. A maioria das aulas são menos de 20 minutos, mas essa é necessária porque ela tem um contexto muito grande. E algumas aulas eu vou ter atividades para você fazer, atividades práticas. Quando você for ter atividade prática, você vai lá na biblioteca. Lá na biblioteca vai ter o material para download referente a cada módulo. E dentro do material você tem também
cada aula e o seu exercício. Então, assim, é impossível se perder nos exercícios que a gente está aqui. Está didaticamente muito bem desenhado, com a aula, com a referência, com a explicação, para que você não tenha nenhuma desculpa para dizer para mim que não vai estar ganhando mais logo mais, porque o meu objetivo é te ajudar a chegar lá, beleza? Então faz o seguinte, vamos para a próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais de produtividade e na outra, pouquinho mais, e aí a gente vai entrar de vez dentro do seu consultório, mudando tudo para melhor, e você vai começar a ver a cor do dinheiro com muito mais facilidade, tá bom? Grande abraço, a gente se vê na próxima aula.